Bom dia a todos. Havendo o número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação data da sessão anterior. Todos aprovam? Aprovados. Julgamentos. Chamo o processo número 1 da pauta. Agravo de instrumento 0802-233. 31 da minha relatoria. Agravante CEDM, DPDM, advogado Dr. Manfrini Andrade, agravado HDCS, é o mesmo, advogado Dr. Werner Matoso. É Dr. Werner ou doutor? Quem está aqui é Dr. Arthur, é isso? Isso, Dr. Arthur. Dr. Arthur fala pela parte agravante? Eu falo pelo agravante. Pelo agravante. Eu estou encaminhando o meu voto pelo provimento do agravo, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida. Perfeito. Está por completo os efeitos da decisão recorrida. Ok, então, Dispensa a sustentação? com certeza. Agradeço, Vossa Excelência. Não há divergência. Obrigado, bom dia. Então, proclamo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Com sustentação número 7. O número 7 da pauta da relatoria do desembargador Amilcar. Apelação civil número 08008683. Apelante Forca Eólica do Brasil. Advogada doutora Rossana Dali. Apelado Flávia Luana. Está inscrita a doutora Rossana, falando pela parte apelante. É o 7. É isso? É. Apelante. Nós estamos reconhecendo que houve uma falha e que provocou a nulidade da sentença. Estamos reconhecendo e determinando o retorno ao juízo monocrático. E nessa situação, sentença anulada, retorno dos autos à origem para que o perito judicial seja intimado a responder os quesitos complementares apresentados pela parte real no FMC 407, parágrafo 2º. O CCM de defesa está configurado quanto a sentença proferida com base no laudo pericial sem que o perito tenha respondido aos quesitos complementares apresentados pelas partes. Artigo 477, seguinte, CPC. Mais um advogado. Dispensa a sustentação oral, Excelência. Muito obrigada, bom dia a todos e bom trabalho. Agradeço a Vossa Excelência e proclamo não há divergência, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. E obrigada. Agora os 5. O número 5 da pauta, agravo de instrumento 0805-897-70, agravante BLGB, advogada doutora Andresa Carla, agravado CRDAC, advogado Avner Alexander, relator desembargador Amilcar. Inscrição doutora Andresa Carla, falando pela parte agravante. É o 5. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Bom dia. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor desembargador, doutor Amilcar Maia, a todos presentes, bom dia. Eu venho nessa oportunidade sustentar oralmente o presente agravo interposto pelo agravante Bernardo Galiza. A decisão interlocutória, ele firmou alimentos no percentual de 50% do salário mínimo, 50% de despesas com educação e 50% de despesas escolares. De uma criança que hoje ela tem aproximadamente 1 ano e meio de idade. O que acontece nesse caso específico? O agravante hoje ele encontra desempregado e ele encontra sem qualquer tipo de vínculo, seja ele vínculo formal, seja ele vínculo informal. Na realidade, essa situação ela vem persistindo desde junho
de 2024. O agravante, ele trabalhava no ramo de eventos, ele ficou trabalhando em João Pessoa até janeiro de 2024 e veio para Natal. E aqui, quando chegou, encontrou esse cenário de dificuldade de desemprego que não é comum, que não é incomum para a nossa sociedade, principalmente pós-pandemia. Essa questão de eventos, as portas vieram a se fechar consideravelmente, né? Então, não há como a gente exigir de alguém que forneça materialmente o que ele nem possui para si mesmo, né? Então, a fixação dos alimentos, ainda que provisórios, não pode buscar presunções genéricas, nem postagens antigas de redes sociais. Então, a parte agravada, ela junta fotos do ano de 2022, inclusive fotos onde ele está trabalhando com um crachá, né? Fotos bem aleatórias de uma camisa de um time de futebol da Copa de 2013, ou seja, mas estava com a camisa oficial. Então, essas informações de que ele seria um grande empresário do ramo de eventos, serviram de embasamento para a decisão. Só que são informações que não são verdadeiras, que não são verídicas. Né? Não existe. Inclusive, se coloca que ele mora num bairro muito nobre, no bairro de Tirol. Foi necessário juntar a escritura pública da casa dos pais dele, comprovando que era um imóvel, que ele reside dos pais. Quando os pais adquiriram, ele tinha 9 anos, 8 anos de idade. Então, tudo isso foi necessário que viesse a apresentar provas para desconstituir essas informações. Ou seja, a parte agravada, ela não comprovou minimamente as reais despesas dessa criança, né? A gente sabe que uma criança pequena até manda despesa e ele não está se eximindo de ter essa responsabilidade de pagar as despesas, a gente entende isso, porém, de forma proporcional ao que hoje ele possui. Né? Hoje ele não tem essa condição financeira de arcar com esses alimentos. Eles deram entrada ambos, né, tanto o agravante como a agravada, no mesmo momento, e teve uma decisão da segunda vara de família de Parnamirim e teve decisão da primeira vara, só que a primeira vara acabou sendo preventa, a segunda vara ela deu 15% de alimentos e a primeira vara deu esses valores bem altos hoje para a condição dele, né? Então, o que a gente vem realmente pedir é que o provimento desse agravo com a redução desses alimentos de forma proporcional às condições atuais dele, sabendo que esses alimentos eles sempre poderão ser revistos, né? A questão de guarda ela sempre é revista, a questão de visitas ela sempre é revista, né? A gente sugeriu 15% do salário mínimo, mas isso não quer dizer necessariamente que fique esse percentual. Foi como sugestão pela condição que hoje ele passa, porque hoje ele vive com a ajuda da família dele. Então, assim, nesse momento, esses alimentos deveriam ser arcados ou serão arcados pelo pai ou pela mãe dele ou por algum parente que virá ajudá-lo, né? E também a gente pede o reconhecimento da litigância de má-fé por alegações gravemente ofensivas e não comprovadas. E também requer o benefício da justiça gratuita para ele, que também foi outra coisa que ficou pendente de julgamento. Então, dessa forma, baseado em tudo que foi falado aqui na sustentação e baseado nas provas que estão colacionadas nos autos, é que nós pedimos esse provimento do agravo e agradeço desde já. Agradeço a Vossa Excelência. O relator está... Nós temos que observar, Excelência, agravo do instrumento, ainda em fase inicial de instrução probatória, no primeiro grau, não é decisão definitiva. E esses alimentos fixados pelo juiz foi com que constava à época. Não me pareceu de forma alguma uma fixação exorbitante, 50% de um salário mínimo. Eu acho interessante é porque as pessoas estão tratando filhos, os pets hoje são tratados melhor do que se trata filho. Porque às vezes você gasta muito mais e tem muito mais cuidado do que o pet, do que o filho. Não, eu estou desempregado, deixa o teu filho aí. Ele sobrevive com ventos. E há elementos, sim, nos autos que demonstram que o padrão de vida tido pelo
o agravante, como disse, a princípio, sinaliza que o seu padrão de vida é pode-se, podemos dizer, no mínimo um pouco elevado para quem diz que não tem nada de renda hoje. Então, eu, por cautela, vou manter a decisão, Excelência. Pois não. Então, negado provimento ao agravo, não há divergência, a unanimidade nos termos de voto do relator. O 2 da pauta, apelação civil 0804-214, apelante Francisco de Assis Paula, advogado Dr. Geilson José Moura, apelado Defensoria Paulo Passivo, Banco Bradesco, esse da minha relatoria. A inscrição do Dr. Edson Soares de Oliveira, falando pela parte apelada. Presente não. Ausente. Então, o 2... eu estou negando provimento à presente apelação. Também não há divergência. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O 3... apelação, remessa necessária 08-53-966, apelante Super Tintas Limitada, advogado Dr. Bruno Henrique Lacerda Bispo, apelado Defensoria Polo Passivo, Estado do Rio Grande do Norte, é da minha relatoria, inscrição para sustentação do Dr. Matheus Felipe Gomes Pereira, ausente, é o 3. Eu estou negando provimento ao recurso. Também não há divergência, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Agora, processo da relatoria de desembargador Amilcar, o número 4. Agravo de instrumento 0803-763-70, agravante HKFDSD, Dr. Lígia Silva, agravador DFCD, doutora Lígia Silva de França Brilhante está inscrita para falar pela parte agravante. Presente online. Sim, Excelência. Bom dia. Doutora, bom dia, doutora. Tem a palavra pelo tempo regimental. Obrigada. Estou presente representando a parte autora, agravante, Hannah Karen Freitas de Souza, pessoa no espectro do autismo, né, paciente com uso de AAA, ainda sem mando, status estabelecidos, com ganho no tônus muscular e coordenação motora, porém com dificuldades, principalmente em coordenação motora fina e grossa, segue com necessidade de terapias intensivas. Excelências, esse agravo tem por razão reverter a não concessão da tutela antecipada no juízo de piso da 4ª Vara Civil da Comarca de Mossoró, no qual nós estamos reivindicando, dada a máxima vênia, a reforma dessa decisão, no sentido de que a criança seja fornecida a ela a mesma rede credenciada que era fornecida anteriormente, junto à Clínica Macários, nome fantasia sentidos, Clínica do Desenvolvimento, onde a criança tem vínculo terapêutico de mais de 2 anos, de 2 anos e 7 meses. Houve, primeiramente, a notícia da junta médica, no qual foi feita de forma não presencial, somente meramente documental, no qual foi diminuído de 15 para 10 as sessões de psicologia ABA, todos no ambiente clínico, diminuído as sessões de psicopedagogia e também as sessões de psicomotricidade. E a atenção de terapia nutricional, ao invés de uma sessão por semana, ficou uma sessão por mês. Então, foi nesse sentido que nós ingressamos, porque a mãe também ingressou, a representante legal, com um pedido de 2 NITs junto à ANS, e não foi nenhum dos 2 resolvido de forma satisfatória. Foram fechados, alegado duplicidade no pedido. Além dessa situação, no início do ano, em janeiro, ela foi surpreendida com a notícia de mudança de clínica prestadora, saindo da clínica Sentidos para a clínica NDH, local onde a criança inicialmente fez suas terapias durante 1 ano e não teve nenhum avanço. Então,
de forma administrativa, mesmo tendo a negativa na liminar, a representante legal, Thais, entrou em contato com a Unimed Fortaleza, que é a parte agravada, para que houvesse uma nova tratativa junto à Clínica Macários. E isso está acontecendo atualmente. Então, Excelência, o que nós vamos pedir é que o que está acontecendo de fato se torne de direito, né? Que a criança tenha a garantia de ter o seu tratamento junto à Clínica Macários, né? Porque dentro do processo, infelizmente, a Unimed Fortaleza não se apresentou durante o recurso, né? Não apresentou nem contra-razões e nem sequer se manifestou sobre o agravo interno que nós também interpomos em relação à decisão da tutela recursal do desembargador, que à época era o desembargador Cláudio Santos, entendendo que não havia probabilidade do direito, né? Então, nesse caso, nós queremos destacar que há probabilidade do direito ante a tratativa administrativa e também o lapso temporal de mais de 2 anos e 7 meses, se nós formos contar o tempo que houve, né, novamente, a pactuação junto à Clínica Macários, os sentidos clínicos do desenvolvimento, já se passou mais de 3 anos de vínculo terapêutico. Então, como a criança tem uso de CA, que é a comunicação alternativa, de algum modo, como está também no laudo médico, né, que é o documento mais contundente dos autos, demonstra essa necessidade da manutenção da equipe multidisciplinar para que não haja regressão em relação ao quadro de saúde e a qualidade de vida da criança. Nos 2 meses que ela ficou sem tratamento, que foi no início do ano, né, quase 3, melhor dizendo, ela teve regressões significativas. Então, nós juntamos, junto ao agravo de instrumento, documentos que dizem, relatórios terapêuticos dos profissionais, tanto da psicologia ABA, como da psicopedagogia, e também um relatório do psicólogo da escola. Não tem período de aba escolar ainda nesses autos, mas foi tão impactante que a criança, no sentido de acordar de noite, começar a chorar, não conseguir se manter tranquila em casa, que é um ambiente mais calmo para ela, um ambiente mais familiar, né, e teve um impacto no ambiente em que ela tem uma convivência mais interativa com outras crianças, que seria no ambiente escolar. Então, dada essas novas, por exemplo, esses novos documentos que vêm demonstrar a probabilidade do direito e o risco de regressão dessa criança, nós pedimos, dada a máxima vênia, a reforma da tutela antecipada para que o que está acontecendo de fato se ocorra de direito e seja garantida à criança até o julgamento, a cognição exauriente, a manutenção do tratamento, a obrigatoriedade da prestação do tratamento nos moldes do laudo médico junto à Clínica Macários, que é Sentidos Clínicos do Desenvolvimento, que é considerada a clínica contratualizada junto à rede da Unimed Fortaleza, a agravada. É o que se espera, a sensibilidade dos novos julgadores nesse sentido. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência o voto do relator, conhecendo e negando provimento ao recurso. Exato, Excelência. A grave de instrumento ainda, como a ação principal encontra-se em tramitação para aferição do juiz de instrução, primeiro grau. É digno fazer menção que essa alteração do ambiente da clínica já utilizada, ela não é de forma nenhuma abusiva. Sabemos que os planos de saúde podem fazer uma redesignação de credenciamento de instituições com eles parceiras. Não é de se estranhar realmente que em situações dessa o menor tenha algum problema de adaptação nessa nova instituição. E também a gente tendo nessa situação desse novo interpretação do tema pelo Supremo, nessa questão do repetitivo 1, 2, 3, 4, nós estamos até analisando
como isso vai mudar toda a forma que a gente vai analisar essas matérias. E assim sendo, Excelência, eu caminho meu voto pela negando provimento ao recurso. Não há divergência, então negado provimento ao recurso, a unanimidade nos termos do voto do relator. O 5 já foi julgado. 6. Apelação civil 000-1810-23, apelante município de Macaíba, advogada doutora Daniela Araújo, apelado Defensoria Polo Passivo Maria Luciene Jacinto, Procuradoria-Geral do Município, relator desembargador Amilcar. Só pode repetir o número, Excelência? É o 6 da pauta, é o 000-1810. Município de Macaíba, Maria Luciene Jacinto. Há uma inscrição aqui, doutora Flávia, ausente. Então, o voto do relator é conhecer da remessa necessária de ofício e do recurso de apelação interposto para, sem adentrar o mérito da causa, declarar a incompetência absoluta desta Justiça Comum Estadual para processar e julgar a presente demanda, por força da subsistência de coisa julgada material, proferida pela Justiça do Trabalho, determinando-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para dirimir o conflito negativo de competência nos termos do artigo 105.1d da Constituição Federal. Esse também não tem divergência. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O 8. Agora, processo da relatoria da doutora Érica Paiva. O 8, apelação civil 0800-099-93. Apelante J.T.R. Sarmento. Advogada doutora Jasmine Fernandes. Apelado José Judivan Matias. Advogado doutor Francisco Assis Fernandes. É duplo apelo. Há uma inscrição aqui. Exatamente, doutora Jasmine Fernandes Mascarenhas. Ausente. O 8. Está em mesa, não está, doutora? Porque até eu tentando examinar lá, ele não estava registrando, não estava aberto. Eu acho que era por causa de alguns. Mas problemas. Eu vejo aqui que é provido parcialmente. O da parte autora. Antes eu voto por negar provimento ao recurso de José Judivan Matias e por dar parcial provimento ao recurso da empresa JTR Sarmento para definir o termo inicial dos juros. Agora apareceu. De mora a partir de 27 de 10 de 2018. Isso. Deixa de majorar os honorários advocatícios e comerciais em razão do entendimento já firmado na segunda sessão do STJ, julgamento do agravo interno e tal. Consideram-se questionados todos os dispositivos apontados pelas partes em suas respectivas razões. Então, não há divergência. Julgada a unanimidade nos termos do voto da relatora. O 9, também da relatoria, doutora Érica. Apelação civil 0802-889. 54, apelante Ledival Varela. Advogado doutor Ícaro Bruno, apelado Defensoria, Polo Passivo, INSS, Instituto Nacional do Seguro. Aqui há uma inscrição do doutor Ícaro Bruno Fernandes Freitas. Está presente. Aqui, Vossa Excelência. Vossa Excelência fala... O advogado do apelante. Pela parte apelante. Vossa Excelência, pois não, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Bom dia aos nobres desembargadores, doutora Érica, juíza convocada, aos nobres desembargadores. Eu vou aqui ser breve nos meus comentários e vou dividir a minha sustentação oral em duas partes. Obviamente que a pretensão ela é única, é justamente o restabelecimento do auxílio-doença por parte do meu cliente, ora apelante deste processo, senhor Ledival Varela, tendo em vista, eméritos, que, inclusive, eu vou abrir logo um parênteses, né, antes de tecer maiores comentários sobre o caso, que das vezes que foi aberto vistas
nas últimas 2 sustentações orais que eu fiz sobre situações relacionadas à saúde, nós conseguimos reverter tal posicionamento, tendo em vista as circunstâncias fáticas atinentes ao caso em específico. Por que eu falo isso? 2 situações concretas aconteceram neste caso. A primeira parte dessa sustentação oral é relacionada à violação do artigo 357. Antes disso, eu gostaria de pedir aos eméritos que nos autos do processo consta justamente todo o dossiê dos exames relacionados às patologias do meu cliente, ora apelante, né, cuja doença hoje ele se encontra com a grave tendinopatia calcária do supraespinhal e bilateral, bursite, artrite soronegativa inflamatória, e vem nessas circunstâncias. Em resumo, obviamente, quebrando o tecnicismo um pouco, peço até venha, que eu procurei, inclusive, saber, tendo em vista essa doença, ele não consegue sequer pegar o celular para atender uma ligação. Ele não consegue, inclusive, pegar um copo com água e tomar, ingerir um copo com água. Ele não consegue se alimentar com suas próprias mãos. Então, o que acontece? Hoje, ele vive aos cuidados da sua mulher, que é quem o alimenta, é quem passa shampoo no cabelo dele, é quem dá todo o suporte ao apelante deste processo. Inclusive, eméritos, desde 2011, inclusive consta nos autos, desde 2011, por meio de laudos, exames médicos por parte de médicos capacitados, reumatologistas. Esse não é o primeiro processo, é o primeiro, sim, que foi julgado desde 2011 improcedente. Esse foi o primeiro processo. Na petição inicial, eméritos, eu peço até venha, caso os eméritos se achem oportuno, eu faço um print na minha petição inicial dos requerimentos administrativos que o meu cliente teve deferido pelo INSS, né? Então, o que acontece? Todo o dossiê foi atestado essa doença dele. Então, assim, que o incapacita para o trabalho, né? E essa doença ele adquiriu no trabalho porque ele carregava malha de algodão molhado, e inclusive algodão seco e molhado, que algodão seco pesa muito também, né? E o que acontece? Por consequências das situações do processo, o laudo médico, né, de um ortopedista determinou, inclusive foi até inconclusivo, o médico no laudo, ele não conseguiu constatar qualquer tipo ele não conseguiu quebrar a doença do autor, né? Ele conseguiu, inclusive, no laudo, ele diz o seguinte, que ele atestou no laudo, deixa eu só pegar aqui um pouco para falar um pouco do termo mais coerente com a situação. Ele disse o seguinte, abro aspas, o apelante não foi colaborativo com o exame. Mas é óbvio, eméritos, que o apelante não tinha como ser colaborativo, ele não tem como tirar a camisa de botão, ele não tem como levantar os ombros. E mais que isso, o médico ortopedista não tem nenhuma capacidade técnica, permissa venha, para atestar esses tipos de situações, né? Afirmo isso porque o próprio reumatologista, quando soube desse laudo, eu pedi para o apelante levar até ele disse, é óbvio que ele não vai ter condições de atestar tal situação, porque clinicamente só quem pode atestar isso é o reumatologista. Eméritos, no ID do processo 31.11.7650, só a título de exemplificação, em outros processos que nós ajuizamos e conseguimos o deferimento e o senhor Ledival conseguiu justamente a comprovação do auxílio-doença, o próprio doutor Bruno, que é um médico reumatologista, inclusive designado pelo juiz lá na primeira vara da Fazenda Pública, ele determinou, ele concluiu não só a questão da doença do apelante, naquele processo que foi deferido, julgado procedente, que ele disse que justamente, ele aduziu o seguinte, que a doença do apelante, além de ser de difícil recuperação, é provável que ele nunca nem se recupere. Então, assim, quando o médico reumatologista até disse, doutor Ícaro, pode pedir uma audiência de instrução e julgamento que eu vou como testemunha do senhor Ledival, comprovando que ele não tem condições nenhuma. Inclusive, aí é onde vem a questão da primeira parte, né? Eu finalizando a primeira parte da minha sustentação oral, é a violação do artigo 357, eméritos, porque no próprio processo, o juiz sequer abriu para eu me manifestar a impugnação do laudo. Eu não fui sequer, né, na condição do processo de conhecimento de primeiro grau, intimado para apresentar a manifestação e impugnação do laudo. Sequer houve um despacho saneador e organizador do processo.
Então, assim, eu não tive nenhuma oportunidade, na condição de autor em primeiro grau, de poder defender o meu cliente da forma como era devido. Porque deveria sim ter a necessidade de uma comprovação de um laudo complementar. Porque essa patologia clínica aqui do autor, ela não poderia ser atestada simplesmente por um médico ortopedista, mas sim por um reumatologista. Os exames clínicos desde 2011 constam nos autos, o dossiê do INSS foi comprovado, foi anexado nos autos desde 2011. Então, agora, em 2025, ele deixou de existir essa doença. Não tem cabimento uma situação dessa. Então, assim, na primeira parte, eu rogo aos eméritos que intercedam por essa nulidade da sentença, o processo volte ao primeiro grau, a fim de que haja, né, primeiramente, a intimação das partes para manifestar a impugnação do laudo, e, em segundo lugar, que seja dada a oportunidade para saneamento do processo. Audiência de instrução e julgamento, formalização do laudo complementar, né? E outras circunstâncias a mais. Eu tive contato com o magistrado de primeiro grau e disse, excelência, e expliquei toda essa situação. Ele disse, doutor, mas aí eu já dei a sentença, e aí o doutor recorra, tudo bem, eu uso do meu instrumento normal e cabível, legalmente falando, mas o que acontece é que isso quebrou a ampla defesa e o contraditório por parte do meu cliente. Como é que meu cliente vai chegar na empresa com uma doença deste tamanho aqui e dizer, rapaz, agora eu vim em condições de trabalhar? Eu estou em condições de trabalhar, é óbvio que ele vai passar pelo médico da empresa, e o médico da empresa vai dizer, ela que não tem condições de trabalhar, o que ele está fazendo aqui? Era justamente isso que eu queria, falando ao magistrado de primeiro grau. Não tem condições o senhor Ledivaldo, o apelante, de trabalhar. Aqui não tem nenhum tipo de aventura jurídica. Eu não, primeiramente, profissionalmente falando, na minha ética profissional, não tenho capacidade, não tenho nenhum tipo de circunstância de chegar aqui e fazer uma mentira dessa. Ele chega aqui no meu escritório, não tem condições de abrir a porta aqui do meu escritório. Então, como é que um senhor desse vai ter condições de pegar uma malha de algodão molhado seco, se não tem condições de beber um copo d'água, com água? Então, assim, é sem condições, é sem cabimento uma situação dessa. Então, o que acontece? Nessa primeira parte, eu rogo aos eméritos, por tudo que for mais sagrado, para que o processo volte, por Jesus Cristo, volte ao primeiro grau, para que seja feito esse laudo complementar, eméritos. O ortopedista não tem condições, clinicamente falando, de atestar a situação clínica. Inclusive, no laudo, ele até diz que ficou impossível de ser realizado. E isso é fato. É fato mesmo, não tem condições. Então, nessa primeira parte, eu rogo aos eméritos que seja oportunizado toda a ampla defesa e contraditório, que a mim não foi dado. No processo, é claro, não teve intimação para mim. Quando eu percebi que menos esperei, estava lá a sentença proferida. Então, como é que eu vou ter a oportunidade de manifestar? Não tive intimação nenhuma. Então, eu rogo, em primeira parte, pela nulidade da sentença. Na segunda parte, sobre essa situação que o apelante não foi colaborativo, eu vou ser um pouco mais breve, né? Obviamente que ele não foi colaborativo, friso, né? Porque ele não quis. Não foi porque ele não quis. Não foi por malícia dele. Até porque se fosse por malícia dele, ou porque ele não queria, no próprio laudo, o perito era muito profissional para dizer, olha, eu não fiz o laudo porque o periciando, obviamente, me prejudicou, foi assim, foi assado, tinha testado com essas circunstâncias. Ele não concluiu o laudo por circunstâncias propedêuticas da medicina, porque simplesmente essas circunstâncias devem ser atestadas pelos reumatologistas. Eméritos, percebam no processo dos exames clínicos dele, de todos os processos que eu venho acompanhando esse apelante, né? E até me surpreende dessas circunstâncias, de uma negativa dessa, de um laudo e de um juiz julgar improcedente, porque desde muitos anos eu venho acompanhando esse apelante, a gente sempre vem ou requerendo, ou deferindo no requerimento administrativo pelo próprio INSS, ou judicialmente quando o INSS nega, e nessas circunstâncias, da primeira vez, né, da situação patológica dele, que é gravíssima, ocorre uma circunstância dessa. Então, assim, o judiciário precisa fazer justiça. Ele vai voltar ao trabalho e, mais uma vez, logo amanhã eu vou estar aqui novamente dizendo, tá vendo, eu vim aqui na vez passada atestando que o meu cliente não tinha condições de trabalhar. Ele está aqui novamente porque lá atrás foi dada uma sentença que não deu oportunidade de ampla defesa contraditória, não deu oportunidade de um laudo complementar, porque o que custa o juiz dar um laudo complementar? O que custa o juiz dizer, rapaz, vamos fazer mesmo um reumatologista, vamos atestar mesmo? Eu fui falar com o magistrado, excelência, pelo amor de Deus, como é que você dá uma sentença num negócio desse? Esse cliente quer que eu traga ele aqui? Quer que eu mostre ele aqui, Vossa Excelência? Não tem condições de carregar um copo d'água, Vossa Excelência, beber. Como é que um coitado desse vai ter condições de caridade? Foi o que eu
abertamente, né? Mas o juiz entendeu a situação e disse, doutor, infelizmente, enfim. Aí o que acontece? Aí, nessas circunstâncias, Vossa Excelência, devido à invalidez dessa tendinopatia, não é só no ombro, não. Nos dois ombros ele não consegue levantar. Devido a essas circunstâncias dele não ter mobilidade nenhuma, muscularmente falando, obviamente, né, a gente vem aqui rogar pelas circunstâncias, tanto da nulidade, de eu não ter a oportunidade de ter manifestado na impugnação do laudo e requerido um andamento processual, quanto porque o médico não foi o especialista para tratar do caso clínico do apelante. Por hora é isso. E aqui eu venho rogar que a sentença seja declarada, médico, por tudo que for mais sagrado. Se puderem fazer vistas desse processo, eu agradeço demais. Aqui não tem aventura jurídica, aqui não tem aventura judicial. Eu não sou advogado disso. Eu venho aqui buscar o direito do meu cliente. Consegue passar shampoo no cabelo, lavar o cabelo com shampoo, ele não consegue. Como é que a pessoa dessa vai ter condições de voltar ao trabalho? Eu rogo que esse laudo complementar seja feito, que o processo volte. Eu não quero que o juiz modifique sentença, não. Eu quero só que seja complementar a sentença. Que o juiz possa se valer do seu livre convencimento motivado. Não é livre convencimento por si, de per si. É de um alonga-manos, de um livre convencimento motivado. É só isso que eu peço. Foi isso que eu pedi ao magistrado. E é isso que eu venho rogar aqui, que essa casa, eu rogo aqui à juíza convocada, a doutora Érica, aos novos embargadores, que, pelo amor de Deus, entendam o caso desse apelante. Aqui não tem mentira, aqui é simplesmente eu rogando aos eméritos por justiça. E aí eu me satisfeito. Eu agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Doutora Érica, tem a palavra. Senhor presidente, encaminho meu voto por negar provimento ao recurso. E tem dois aspectos que eu acho relevante destacar diante da fala do advogado. Primeiramente, na decisão de ID 31.11.84.81, que foi designado o perito com a especialidade de ortopedia, que considera-se apto e especializado para avaliação da situação da parte autora, e não houve impugnação dessa decisão em momento próprio. Nem sequer a parte levantou qualquer impropriedade da designação deste perito. Assim, correu com pagamento de honorários periciais e foi apresentado o laudo, e as partes foram realmente intimadas para impugnar o laudo e ambas impugnaram. A parte autora impugnou o laudo no ID 31.11.8505, e a parte ré, o INSS, impugnou no 31.11.8504. Então, ambas as partes tiveram a oportunidade de impugnar a perícia. A parte autora, de fato, ela pede o laudo complementar pelo reumatologista, mas a sentença, e assim também partilho, entendeu que o laudo pericial, sendo apresentado por médico especialista na área de ortopedia, que compreende o tratamento das doenças próprias da parte autora, estaria apto a concluir pela invalidez ou não da parte autora, e entendendo que o laudo ele é imparcial, ele é contundente em afirmar que a parte autora não tem a incapacidade pretendida na inicial, que se pretendeu demonstrar na inicial, julgou improcedente o pedido, e nesse mesmo caminho eu sigo pelo desprover o recurso. Pois não, Excelência. Não há divergência. Então, recurso julgado desprovido, à unanimidade nos termos do voto da relatora. O 10 da pauta, apelação civil 08.16.612, apelante Danilo Freitas da Silva, advogado Dr. Bruno Henrique Saldanha, apelado Apvida, advogado Dr. André Menescal Guedes, relatora doutora Érica Paiva, há um pedido de sustentação, Dr. Bruno Henrique. Não está presente, então vamos para o 10 aqui. Provido parcialmente. Voto da relatora pelo provimento.
Desprover o recurso da operadora e prover parcialmente da parte autora. Da parte autora. Só para determinar que o atendimento realizado por prestador não integrante da rede assistencial se dê por pagamento direto da operadora ou prestador de serviço. E aumenta os honorários de 10 para 12. Certo. Também não há divergência, então julgado a unanimidade nos termos do voto da relatora. O 11 vai precisar de ampliação de quórum, não é isso? Não foi convocado. Mas é porque eu acho que o desembargador Amauri, ele participou. Ah, certo. Foi o voto divergente é o dele. O voto divergente é o dele. E desembargador Amauri está Tem de férias. que Então, aguardar. tem que só na outra sessão, se ele já estiver de volta, que eu não sei. Na outra, Não vai estar ainda, né? Então só na outra da outra. Bom, então com isso a gente encerrou a ordem jurisdicional. Vamos para a ordem administrativa. Declaro aberta a ordem administrativa. Sugestões da presidência. Propõe moção de congratulações pela passagem natalícia da juíza convocada, doutora Érica Paiva, que ocorreu no dia 25 de junho. Hoje é primeiro, já então, moção de congratulações, doutora Érica. Todos de acordo? De acordo. Aprovado e o Ministério Público se associa. Atrasado. Que dia foi a sessão passada? Foi... Moção de congratulações pela passagem do natalício do senhor Heriberto Escolástico Bezerra, esposa da desembargadora Maria Zeneide Bezerra, que ocorrerá no próximo dia 4 de julho. Todos de acordo? De acordo, senhor. O Ministério Público também se associa. Moção de congratulações pela passagem... Ih, tem aniversariante importante aqui do natalício da senhora Dinamene de Araújo de Andréia Maia, esposa do desembargador Amilcar Maia. Correrá no próximo dia 5, hoje é primeiro. Se vocês não têm lembrado, eu tinha esquecido. Todos de acordo. Aprovada a unanimidade, o Ministério Público se associa. Nem diga isso. Moção de congratulações pela passagem natalícia da desembargadora Lourdes Azevedo, que ocorrerá no próximo dia 10 de julho. Todos de acordo. O Ministério Público também se associa. Aprovado. Moção de congratulações pela passagem do natalício do senhor Moacir Alves Pinheiro, esposo da desembargadora Clotilde Madruga Alves Pinheiro, que ocorrerá no próximo dia 14 de julho. Todos de acordo. O Ministério Público se associa. Aprovado. E, finalmente, moção de congratulações pela passagem do natalício da senhora Adélia Isabel da Cunha Praxedes, esposa do desembargador Cristóvão Praxedes, que ocorrerá no próximo dia 29. Está muito na... Todos aprovam e o Ministério Público se associa. Então, aprovado. Bom, a presidência era só desembargador Amilcar. Sem comunicações e proposições. Sem comunicações, doutora Érica Paiva. Só agradecer a moção. Quero dizer que começar o segundo ato da minha vida, né, fazendo 50 anos aqui, compondo essa Câmara, é o auge da minha carreira, é uma felicidade imensa. E eu agradeço a acolhida de todos os desembargadores e o carinho que expressa essa moção. Excelência, só para agradeço o nome da minha esposa e também por me lembrar, que aí senão ia ter um problema. Foi não, feito o registro, Ministério Público, né? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.